vocês! Hoje iremos abordar mais um assunto importante na nossa videoaula sobre o Selo Nacional da Agricultura Familiar. E para isso teremos um convidado muito especial, o Irlande Almeida. Ele é engenheiro agrônomo e irá bater um papo com vocês sobre esse tema. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Irlande Almeida, minha formação é na área de engenharia agronômica e é com muita satisfação que recebi o convite da equipe do projeto Bahia Produtiva para ministrar essa videoaula, fazer um bate-papo com vocês sobre um mecanismo de diferenciação dos produtos da agricultura familiar, que é o SENAF, o Selo Nacional da Agricultura Familiar. O SENAF é uma ferramenta, primeiro, de identificação e de rastreamento dos produtos desse setor. Essa ferramenta, ela potencializa, a exposição do produto, funciona como uma vitrine dos produtos, assim como contribui para o processo de comercialização, que é um dos principais gargalos dos produtos oriundos da agricultura familiar. Esse selo do Ministério da Agricultura, ele foi instituído através de uma portaria, a 161, de 9 de agosto de 2019, e surgiu como um instrumento de agregação de valor a esses produtos. Ele tem como principal objetivo a identificação da origem e trazer informações sobre as características do produto, o que facilita o conhecimento do que está sendo comprado pelo consumidor, de onde vem, qual a história daquele produto. Eu tenho em mãos aqui produtos de um empreendimento que se chama Associação Sol Nascente. Esse empreendimento ele fica localizado no município de Veracruz, aqui na Bahia. É formado em sua maioria por mulheres e trabalha com produtos da agricultura familiar. Aqui são temperos prontos para ser utilizado na cozinha. E esse produto ele tem o selo da agricultura familiar. Através desse selo, o consumidor ele tem a informação que este produto ele é produzido com uma mão de obra que predomina a força familiar. Ele tem informação que ao adquirir um produto como esse, ele vai estar contribuindo para o complemento da renda familiar daqueles agricultores, daquelas mulheres. Portanto, esta iniciativa ela contribui para que a agricultura familiar ela venha se organizar cada vez mais, que ela possa qualificar também as suas ações comerciais. E para quem adquire esse produto, o resultado é uma garantia de saber qual a origem do produto que será consumido, além de contribuir para a promoção da sustentabilidade, para a promoção da responsabilidade social, a responsabilidade ambiental, assim como a valorização da produção regional e da produção local. Então, uma das principais e importantes características do selo da agricultura familiar é a possibilidade de se fazer esse rastreamento de onde é que ele está vindo, quem é que produz. No entanto, o selo da agricultura familiar ela tem como finalidade o fortalecimento de vários segmentos da agricultura familiar perante aos consumidores e o público em geral. Mas vem a pergunta: como é feito esse monitoramento? Como é realizado esse acompanhamento? Como é que se faz para se obter esse selo? Atualmente, todo esse processo de acompanhamento e monitoramento ele é realizado pela Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo. Ela também é responsável pela emissão desse selo, ela mantém um sistema para a obtenção do selo. Inclusive, essa secretaria, a Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo, ela é responsável também por manter uma plataforma na internet que é chamada Vitrine da Agricultura Familiar, que é o meio por onde se obtém o SENAF. Essa portaria
essa portaria 161 de 2019, ela traz para o agricultor familiar, o empreendedor, a opção de outras modalidades no selo. Por exemplo, esse selo da Sol Nascente aqui é o de demais agricultores, mas pode ser obtida o selo da agricultura familiar de jovens, para mulheres, quilombola, indígenas, da sociobiodiversidade e empresas. No total são 7 modalidades de selos da agricultura familiar que tem requisitos específicos para se obter cada uma delas. E vocês podem conferir na apresentação a seguir, vou estar apontando para vocês quais são esses requisitos para se obter o selo da agricultura familiar em cada uma dessas modalidades. Valeu? Então, antes de apresentar a modalidade de selos da agricultura familiar, trazer para vocês um pouquinho do histórico. O Selo Nacional da Agricultura Familiar, ele vem sendo utilizado há mais de 10 anos. Mais precisamente desde 2009 é que vem se utilizando o Selo Nacional da Agricultura Familiar. Inicialmente ele tinha apenas uma identidade visual, né, onde tem aqui uma representação da agricultura familiar através dessas folhas e uma frase que diz: aqui tem agricultura familiar. Em 2018, né, ele passou por uma transformação e veio com elementos importantes, né? Essa ferramenta ela foi aprimorada e passou a ter um QR Code aqui. Esse tipo de ferramenta ele possibilita que o consumidor ele visite uma plataforma digital, uma vitrine da agricultura familiar, onde tem também diversos outros produtos. Esse selo também veio com um código, uma espécie de número de série, com as informações do estado onde foi produzido. Outra coisa aqui também é em relação à data de emissão desse selo. Já em agosto de 2019, através da portaria 161, por meio do Ministério da Agricultura, tem aqui o mapa, o selo ganhou uma nova forma de apresentar essas informações. Percebe que aqui ele começa a dar um destaque maior ao segmento, né? O segmento da agricultura familiar ele fica mais em evidência. Continua com o número de série, com o código aqui, onde tem as informações de origem, onde pode ser feito o rastreamento de cada produto. Um número de série ele é específico para cada tipo de produto. E vem também com a inovação da chancela, né? O país de origem, que país foi produzido cada produto. A partir desta portaria, ela dá duas opções para o agricultor, em que ele pode estar utilizando o selo sem o QR Code e o outro selo aqui que tem, né, esta ferramenta, o QR Code, que dá acesso a uma plataforma digital. É uma espécie de catálogo onde tem diversos outros produtos que eu vou estar mostrando para vocês aí para frente. Então nada mais é que uma peça publicitária, né, que é uma aliada aí para fazer o marketing dos produtos da agricultura familiar. Uma outra coisa que diz nessa portaria é quanto ao período de validade desse selo. Ele passa a ter uma validade de 2 anos. Bom, aqui nessa página eu apresento para vocês os tipos de selo da agricultura familiar. Aqui temos o selo da agricultura familiar destinado aos agricultores. Então, assim, ao visitar a vitrine da agricultura familiar, este selo vai aparecer lá como demais agricultores. Aqui tem o selo para agricultores mulheres, né? Agricultura familiar mulher. O selo para os agricultores familiares jovem, que está entre 15 e 29 anos. Aqui o selo destinado ao público remanescente de quilombo. O selo para indígenas. O selo da sociobiodiversidade e o selo que é destinado às empresas. Então eu vou estar detalhando para vocês cada um desse tipo de selo. O selo
para o agricultor familiar, né, ele pode ser obtido por agricultores familiares individuais ou através de formas de organização. Então aqui está as modalidades do Selo Nacional da Agricultura Familiar. São 7 modalidades. Ele tem um requisito em comum que para obter qualquer um desses tipos de selo aqui tem que ter a declaração de aptidão ao Pronaf, a DAP. Então aqui está o selo da agricultura familiar destinado aos agricultores na plataforma digital, ou seja, na vitrine virtual da agricultura familiar. Ele aparece como um selo demais agricultores. Aqui está o selo destinado a agricultoras familiares, né? As mulheres agricultoras familiares. Aqui está o selo destinado à juventude, ao jovem do meio rural que está entre 15 e 29 anos. Aqui o selo destinado aos remanescentes de quilombo, o selo para os de comunidade indígena. Aqui está o selo para a sociobiodiversidade, os produtos extrativistas, e o selo que é destinado às empresas. Então vou explicar para vocês cada um deles, né? Quais são os requisitos que cada modalidade de selo da agricultura familiar apresenta. O selo para agricultor familiar, ele pode ser obtido através de pessoas físicas com a DAP física ou através de formas de organização. Então, como eu falei, ele vai apresentar ali como demais agricultores. Aqui dessa imagem dá para ver melhor o selo que é destinado à mulher agricultora familiar. Também pode ser obtido de maneira individual ou através de organizações coletivas, seja uma associação ou cooperativa. No entanto, tem uma observação: desde que essa associação ou cooperativa, essa organização social, ela tenha o quadro social constituído por mais da metade, né, por mulheres agricultoras familiares. O Senaf Juventude, ele traz aqui um requisito diferente, porque ele é destinado ao jovem do meio rural, o jovem agricultor familiar, e segundo a nossa legislação, o jovem ele está com a faixa etária entre 15 e 29 anos. Ele tem que ter a DAP física e tem a possibilidade de apresentar a DAP acessório, por exemplo, a DAP jovem. E pode ser também através de formas de organização, desde que o quadro social seja constituído mais da metade de jovens agricultores familiares dessa faixa etária. Aqui o selo Senaf Quilombola, destinado ao quilombola agricultor familiar, pode ser também de maneira individual ou coletiva, desde que o quadro social ele seja constituído por mais de 50% com agricultores quilombolas familiares. E aqui o selo para o indígena, que o requisito dele já é também ter mais de 50% dos indígenas agricultores familiares no quadro social do empreendimento, seja associação ou cooperativa. E aqui está o selo para a sociobiodiversidade. Esse selo é concedido exclusivamente aos produtos que trata a portaria interministerial, a número 284 de maio de 2018, que é entre os Ministérios do Meio Ambiente e o Ministério de Desenvolvimento Social, ou uma outra normativa que pode vir a substituí-la. Então aí está destinado aos produtos que são extrativistas, né, da atividade extrativista da sociobiodiversidade. Então essa portaria 284 traz aí uma relação dos produtos aí que se enquadra como da sociobiodiversidade. E por fim, temos o Senaf Empresa, que aí já é para pessoa jurídica, né, para essa forma de organização, e ela tem que comprovar a origem dos seus produtos, sejam da agricultura familiar, e isso pode ser realizado através das notas fiscais.
Então, um resumo, né, do que foi discutido até o momento, né, para estar refletindo, é sobre quem pode utilizar o selo da agricultura familiar. Pode ser utilizado pelos agricultores familiares individuais, como pessoa física. Para isso, tem que apresentar a declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP, ela precisa estar ativa. E pelos agricultores que estão organizados como cooperativas ou associações. E tem que apresentar a declaração de aptidão ao PRONAF de pessoa jurídica, que deve estar ativa também. Então aqui está apresentado as modalidades do Selo Nacional da Agricultura Familiar. O primeiro aqui é destinado aos agricultores familiares, pode ser obtido tanto de maneira individual, como pessoa física, ou através de uma organização coletiva, uma pessoa jurídica. No entanto, ele vai aparecer lá na vitrine como selo para demais agricultores. O segundo, aqui o vermelho, ele é destinado à mulher agricultora familiar. Também pode ser obtido de maneira individual ou coletiva. No entanto, tem uma observação, que para se obter o selo para a mulher agricultora familiar, é necessário que o quadro social do empreendimento, da associação ou da cooperativa seja constituído por mais de 50% com o público feminino, com a agricultora familiar, né, uma mulher agricultora familiar. O terceiro é o selo destinado à juventude rural. Segundo a legislação brasileira, o jovem ele está em uma faixa etária entre 15 e 29 anos. Então o requisito para esse selo é que ele tenha a sua idade nessa faixa etária. Pode ser obtida de maneira individual quanto coletiva também, e segue o mesmo princípio lá para o selo da mulher. No quadro social do empreendimento tem que ter a sua maioria formado por jovem agricultor familiar. O quarto já é o selo destinado aos remanescentes de quilombo. Também pode ser obtido de maneira individual ou através de uma organização coletiva. E tem que ter também no quadro social mais de 50% o quilombola agricultor familiar, assim como o indígena também. Individual ou coletiva, e o quadro social tem que ter mais de 50% aí o indígena agricultor familiar. Esse verde já é o selo destinado à sociobiodiversidade. Esse selo já é concedido exclusivamente aos produtos que trata a portaria interministerial do número 284 de 30 de maio de 2018, entre os Ministérios do Desenvolvimento Social e o Ministério do Meio Ambiente. Então aí essa portaria ela traz uma relação com os produtos que são da sociobiodiversidade, né, que é trabalhado através do extrativismo. E o último aqui já é o selo destinado às empresas. Aí para a empresa obter esse selo, ela tem que comprovar que os produtos são de origem da agricultura familiar. Como obter o selo nacional da agricultura familiar? Toda a solicitação do selo e o seu cadastramento, logo depois da portaria 161, ela passou a ser realizada por uma plataforma online, uma plataforma digital, onde os agricultores solicitam, acompanham o status, acompanham a tramitação, cadastram o produto, que vai gerar um selo com o número de série, tudo isso lá no site. A Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo tem uma equipe que é responsável por fazer a validação dessas informações, e em seguida tem um prazo
30 dias mais ou menos já está disponível o selo para impressão por parte dos agricultores e associações ou cooperativas. O mecanismo de rastreabilidade ele é feito pela plataforma chamada Vitrine da Agricultura Familiar, né? Já falei até para vocês anteriormente, identificando os produtos desde sua origem. Então, uma informação importante é que tudo isso é sem custo algum para os agricultores familiares. Então, ele vai ter o seu produto lá hospedado em uma página da internet, onde terá a imagem do seu produto, uma caracterização, apresentação de como ele é feito, tem os dados comerciais do empreendimento ou do agricultor, a localização. Visitando aqui essa vitrine da agricultura familiar, clicar no link. Então, após clicar no link, fomos direcionados à página da internet. Aqui encontra-se a vitrine da agricultura familiar. Tem aqui uma apresentação por parte da secretaria, uma porta de acesso para a solicitação do selo. E os produtos eles estão agrupados em categorias, tem sementes, bebidas, pescados, cereais, hortifrutis, laticínio. Cliquei aqui em produtos de laticínio para a gente verificar uns produtos. Podem verificar aqui, ó, bebida láctea de banana, bebida láctea de morango, a cachaça com murici. Então o empreendedor ele vai ter o seu produto aqui hospedado na página da internet gratuitamente, com a imagem do seu produto, uma descrição de como ele é produzido e informações complementares. Para a obtenção do selo, basta clicar nessa porta de acesso onde tem aqui solicite o selo, que você será direcionado para uma outra página onde tem várias informações sobre o Selo Nacional da Agricultura Familiar, de quais são os requisitos para obtenção, de qual a importância, qual a finalidade, quem é que pode estar obtendo este selo, as modalidades, tudo isso que discutimos aqui durante esta videoaula. Então, para solicitar, basta clicar agora nessa outra porta de acesso, que você será direcionado a uma outra página. Lembrando que o selo ele tem um prazo de validade de 2 anos. Então, pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Agradeço muito pela oportunidade de abordar esse tema que é muito importante, uma ferramenta que é extremamente importante para os agricultores familiares. Obrigado a todos vocês. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado. Tchau. Então, gente, chegou o final de mais uma videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá! A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.